Olá, meu amigo, minha amiga, que acompanha e prestigia o nosso trabalho. Quero aqui aproveitar, já agradecer a sua força, agradecer o seu prestígio ao nosso trabalho e pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E se você já é inscrito, compartilhe os nossos conteúdos, comentem, curtam os nossos conteúdos, para que o YouTube dê uma importância maior e a gente consiga levar conhecimento de um grupo maior de pessoas. Pois bem, pessoal, hoje eu quero fazer um comentário com vocês de uma pesquisa relevante, muito importante, que foi feita em parceria com a FEBRABAN e o INPESP, um instituto respeitadíssimo de alto reconhecimento social no nosso país. E essa pesquisa, ela traz o seguinte tema, deixa eu ler aqui para vocês, ó, o prestígio das profissões e os setores que geram mais riqueza na opinião dos brasileiros. Ou seja, essa pesquisa, ela foi ouvir os brasileiros. Ela foi perguntar para os brasileiros quais eram ou quais são as profissões de maiores prestígios sociais e quais das profissões geram mais riqueza para o nosso país. Eu quero aqui, inicialmente, também fazer uma pergunta para você, principalmente você que é da segurança pública, mas particularmente você que é guarda civil municipal. A sua profissão, a sua guarda civil municipal, tem um prestígio na sua cidade? E mais além, o seu fazer, o seu trabalho, o seu desenvolvimento das competências e atribuições da sua profissão, o resultado desse trabalho trazem prestígio para a sua profissão? A sociedade da sua cidade prestigia a sua profissão por meio do seu trabalho? Ou seja, cada ocorrência que você atende, cada atendimento da população que chega até você solicitando ajuda, cada trabalho, cada fazer, cada atendimento seu, que tem a sua marca, suas digitais nele. Essas ocorrências trazem prestígio para a sua profissão ou não? E é baseado nessas perguntas que nós vamos fazer algumas reflexões, além de trazer algumas informações para vocês. Porque esse nosso trabalho aqui tem essa função informativa e também reflexiva, formativa. Vamos lá, pessoal. Então, a FEBRABAN, vocês sabem que é a federação que envolve todos os bancos no país, sempre desenvolve pesquisas para entender o mercado, para entender a sua função no mercado e as outras profissões do mercado também. E o IPESP, que é esse instituto reconhecidíssimo, desenvolve com um corpo técnico de diversos saberes esse tipo de pesquisa para subsidiarem as instituições bancárias, financeiras e demais outras profissões no país e até o próprio setor público. E perguntou para a população, uma amostra de 3.000 entrevistados distribuído em todas as regiões do nosso país. Perguntou, qual é a profissão mais prestigiada? E qual das profissões produzem mais riqueza para o país? E a população respondeu. Primeiramente, o primeiro resultado traz aquelas profissões tradicionais que nós já sabemos que tem um prestígio público social sempre alto. Né? A medicina, o trabalho dos médicos, aparece aqui, em primeiro lugar, com maior índice de votação. A profissão na área médica, os médicos, os engenheiros, veterinários, cientistas, isso é muito importante, cientista, também administração de empresa e aquelas profissões ligadas à tecnologia da informação, desenvolvedores de aplicativos de novas tecnologias. Então essas profissões apareceram como as de maiores prestígio na sociedade. Né? E perguntou também aquelas que têm um prestígio um pouco abaixo dessas outras. Prestígio com nota abaixo de 60% da sociedade. E apareceram nessas profissões. Em primeiro lugar, os artistas, depois os militares, que não está claro aqui, mas pelo conjunto da pesquisa dá para entender que são os militares das Forças Armadas, com 50%.
Depois, padre, pastores, profissões na área religiosa. E com 45% aparece a polícia militar, a polícia civil, na sequência influenciador digital, também motorista e político com uma votação muito inferior, muito baixa. Nesse primeiro bloco de comparação entre as profissões de maiores prestígios, que são lideradas pelos médicos, engenheiros, veterinários, cientistas, e também essas de prestígio um pouco abaixo na opinião pública, que traz, vamos deixar as forças armadas com os militares de lado, mas trazer da segurança pública, que aparece dois órgãos da segurança pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Percebam que a segurança pública, ela não se resume à Polícia Militar nem à Polícia Civil. Para fora dessa pesquisa, ficaram a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que praticamente não existe, está em vacância no país, a Polícia Penal dos Estados, do Distrito Federal e a Nacional, a Federal. Também as guardas civis municipais não entraram nessa pesquisa. Não apareceram nessa pesquisa nem como as mais prestigiadas, nem como aquelas com prestígio um pouco abaixo de 50% na opinião pública. O que dá para a gente fazer a primeira reflexão aqui, pessoal? É importante que cada profissão tenha o seu prestígio social. Mas o que leva uma profissão a ter um prestígio social? Primeiramente, a sua relevância para a sociedade. É inquestionável que os médicos são altamente relevantes para a sociedade. Não há de se questionar esse patamar de relevância que os médicos ocupam. Os veterinários, médicos veterinários hoje, praticamente todas as casas têm algum tipo de animal doméstico, também alçaram um prestígio social muito importante. O cientista, então, inquestionavelmente, tem uma relevância elevadíssima na sociedade. Mas percebam que a segurança pública, as polícias da União, as polícias do Estado, que apareceram, Polícia Militar, Polícia Civil, e as polícias do município, as guardas civis municipais, que não apareceram, têm sua relevância, porém, fica aqui a nossa reflexão, pelo fato de não aparecerem nessa pesquisa, na percepção da sociedade. Porque essa relevância, ela é constituída pelo valor que a sociedade dá para essa profissão, e também pela riqueza ou pelo salário, porque o prestígio social tem muito a ver com ganhos financeiros, tem muito a ver com o salário, com os ganhos oriundos dessas profissões. A Polícia Federal tem um ganho relevante dentro da segurança pública, talvez o maior, um dos maiores ganhos, a Federal, a Rodoviária Federal. A polícia científica também não apareceu aqui. As polícias do Senado, polícias institucionais do Senado, da Câmara também não apareceram. As polícias institucionais do STF, do Ministério Público, não apareceram aqui, mas nós compreendemos isso, porque são polícias que ficam confinadas às instituições. Mas de segurança pública, que tem um corpo a corpo com a população, não apareceram. Isso nos leva a pensar de que a percepção da população, ou na percepção da população, são instituições com um papel mesmo que relevante do ponto de vista técnico e institucional, porém da percepção da população não tem um prestígio social. Agora caberia aqui a gente perguntar por que a população não vê um prestígio social na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, nas polícias penais da União e dos Estados do Distrito Federal, nas guardas municipais que não apareceram aqui, e perceberam uma relevância, um prestígio na Polícia Militar e na Polícia Civil. Na Polícia Militar é algo também compreensível pela capilaridade em que estão distribuídos em todo o território nacional e, ao mesmo tempo, por terem os maiores efetivos dentro dos estados e no país, somando todas as polícias militares, entre as forças de segurança pública. As polícias militares têm o maior efetivo, têm um efetivo maior do que próprias Forças Armadas. E a Polícia Civil também é totalmente compreensível aparecer nessa pesquisa,
Porque toda situação de crime, contravenção penal, ou que envolve os menores infratores nas questões do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso depara com a Polícia Civil, o DP, o Distrito Policial, o contato primeiro, praticamente, ou segundo da população em matéria de crime, ato infracional, os crimes de menores potenciais ofensivos, acabam indo para a Polícia Civil. Então a população tem esse contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar tem essa capilaridade em todo o território nacional, com um volume enorme, maior efetivo da segurança pública, ou seja, isso dá mais visibilidade. Não tanto pelo salário que tem, só a parte oficialata das polícias militares tem um salário relevante. Na Polícia Civil também, praticamente, só o delegado que tem um salário que é mais chamativo, mas essa proximidade e essa visibilidade deu a percepção de que não tem um prestígio, né, de primeiro nível, mas tem um prestígio intermediário, chegando a 45% da opinião pública da sociedade. E as guardas municipais, que é o nosso caso aqui? Aquela pergunta que eu fiz inicialmente, a sua guarda tem prestígio na sua cidade? Na porta de uma escola, atendendo a população, dentro da escola, atendendo a ocorrência nas ruas, nas vias, nos logradouros, atendendo a ocorrência em proteção do patrimônio público, da vida das pessoas? Qual a relevância que a sua guarda municipal tem na sua cidade? E o seu trabalho enquanto profissional, operador da segurança pública municipal, tem trazido, acrescentado relevância para a sua instituição perante a opinião pública? E por que as guardas municipais não apareceram nessa pesquisa? Será que não fizeram a pergunta direta para a população? Ou foram perguntas e respostas espontâneas a partir da percepção da população? Então essas perguntas ainda nós não temos resposta. Eu encaminhei um formulário com diversas questões para o IPESP, solicitando alguns esclarecimentos, que assim que eles responderem para mim, eu estarei trazendo novas informações a respeito dessa pesquisa para atualizar nesse quesito. Mas eu quero ir para a terceira fase que eu achei relevante dessa pesquisa, que é a pergunta, na opinião da população brasileira, sobre quais profissões geram mais riqueza no país. Em primeiro lugar aparece o agronegócio, em segundo lugar as indústrias, setor bancário, educação, mas perceba, a segurança pública não apareceu em nenhum ponto quando se pergunta quais profissões geram mais riqueza no país. Não apareceu nenhum órgão da segurança pública, não apareceu também na Defesa Nacional, as Forças Armadas. E isso traz a entender para nós uma compreensão, uma reflexão de que a população tem uma dificuldade em perceber, em compreender a importância dos órgãos de segurança pública e das Forças Armadas para a geração da riqueza nacional. Porque também é totalmente compreensível e fácil de chegar a um consenso entre as pessoas de que um estado generalizado de violência, de criminalidade, afugenta os investimentos, enfraquece as indústrias, as relações sociais e econômicas e desvaloriza os patrimônios. E a atuação da segurança pública bem organizada, integrada, qualificada, que traz como consequência uma segurança pública de alto nível nas cidades, isso favorece, cria um ambiente favorável ao crescimento econômico, ao desejo das pessoas viverem naquela cidade, investirem naquela cidade, né, usufruírem dos espaços públicos daquela cidade, e os imóveis ganham, né, uma valorização, os espaços públicos ganham valorização, ou seja, a segurança pública é um setor estratégico, e a Defesa Nacional, obviamente, juntos, mas a segurança pública, que é mais visível no dia a dia, é um setor estratégico do Estado, seja no âmbito da União, dos estados, dos municípios, que geram riquezas, mas essas riquezas, esse trabalho, a partir do trabalho das polícias, da segurança pública, não são percebidos pela população como fator de geração de riqueza, e na pesquisa do IPESP, FEBRABAN, acaba não aparecendo as polícias como responsável também para gerar riqueza para o nosso país. Fica aqui essa reflexão,
Eu estou aguardando o IPESP responder algumas perguntas que eu encaminhei para eles. Assim que eu tiver novas perguntas que respondam, né, alguma das reflexões que nós fizemos aqui, eu estarei atualizando. Mas aqui fica, né, a minha reflexão. Aqui na minha cidade, o prefeito Orlando Morando fez pesquisas junto com a população e a Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, da minha cidade, tem um alto prestígio na sociedade. Uma pesquisa junto aos pais e mães de aluno, em razão da presença dos guardas municipais nas escolas, a aceitação é quase que 100% da Guarda Municipal. Ou seja, nós temos um grande prestígio na nossa cidade. E você sabe que no dia a dia a sua Guarda Municipal também tem um prestígio importante na sua cidade. Mas precisa ser captado em pesquisas como essa, porque essas pesquisas dão publicidade ampla nos jornais e servem como subsídios, muitas das vezes, para políticas públicas e também para o setor empresarial. Tá? Forte abraço, até a próxima reflexão.